Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 26 de abril de 2022. E vamos ao destaque do dia: promover a educação de qualidade e a inclusão. O governo lança 2 novos canais de TV, o canal Educação e o canal Libras. Luciana Colares de Holanda. O conteúdo foi pensado para contribuir com a qualidade e a taxa de alfabetização no país e também é voltado para a capacitação de professores, coordenadores e gestores escolares. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Em encontro com prefeitos de todo o país, presidente Jair Bolsonaro fala de medidas do governo que refletem melhorias para a população e municípios. Cita recursos, materiais e equipamentos enviados durante a pandemia e do impacto econômico do Auxílio Brasil. Auxílio Brasil despeja por mês 8 bilhões de reais nos municípios. Isso ajuda na economia local. Vamos entrevistar ao vivo a secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniele Consentino. Ela vai falar sobre as medidas lançadas pelo governo para melhorar o acesso dos empreendedores a crédito. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Estimular a concessão de crédito para empresas de todos os portes. Esta é uma das medidas adotadas pelo governo para a retomada da economia no país. E para falar sobre o assunto, nós conversamos aqui com a Daniela Marques Consentino, secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. Boa noite, secretária. Boa noite, obrigada pelo convite. Boa noite aos ouvintes. Secretária, ontem foi editada a chamada MP do Crédito, que cria o programa Crédito Brasil Empreendedor. São um conjunto de medidas que vão facilitar o acesso ao crédito para empreendedores de diversos portes. Quais são as principais medidas? Isso, ontem estamos falando de uma política focada no empreendedor, principalmente o micro e pequeno empreendedor. Então ontem a gente lançou essa MP, onde o governo aporta garantias para que esses empresários peguem empréstimos nos bancos. Os bancos hoje cobram uma taxa muito alta para o pequeno, ou às vezes o crédito é inacessível. Então o que a gente quer fazendo, em cima da experiência bem sucedida dos programas emergenciais de crédito que fizemos de forma ampla para salvar empresas e empregos durante a pandemia, a gente consolidou esses programas e dividiu em 2 etapas, essa MP que editamos ontem e o PRONAMP, que está sendo tramitado no Congresso Nacional e deve ser aprovado na próxima quarta-feira. E, secretária, de onde é que vai vir o dinheiro que vai ser usado nesses empréstimos? O Tesouro vai desembolsar? O Tesouro aporta os recursos num fundo e esse fundo dá garantia para que os bancos ofereçam um empréstimo. Então, hoje, como é que é um micro e pequeno empresário? Pensa o dono da padaria, o dono da borracharia, uma massagista, um personal trainer. Ele vai no banco, e aí precisa de recursos, às vezes 5 mil, 10 mil, 15 mil reais, e o banco faz uma série de exigências e fala, o que você tem em garantia? Ele diz, nada. Então, o que o governo está fazendo é aportando recursos em garantia para que o pequeno empresário tome recursos nos bancos a um volume de até 87 bilhões de reais. Secretária, e quando é que esses recursos vão estar aí efetivamente disponíveis? Qual é o prazo? A partir da edição da MP, a gente está falando de 60 dias para operacionalizar, então o BNDES é o administrador e mais todos os bancos podem operar. Então são mais de 40 bancos operando, inclusive a Caixa, o Banco do Brasil. E aí nesses 60 dias, o que eu sugiro para os micro e pequenos empresários é que eles já conversem com o gerente, atendam às exigências, vejam o que precisa de cadastro. Então a gente quer dar fôlego para esse pequeno, para ele crescer, para ele aumentar o negócio, para aumentar a renda. E aí, do nosso lado de governo, a gente tirou todas as exigências de certidões públicas também. Então, é menos um obstáculo para conseguir receber os recursos.
mas precisa de exigências bancárias tradicionais, de cadastro. Às vezes a empresa tem um cheque sem fundo, alguma coisa. Então, o que a gente quer fazer o que eu recomendo é que durante esses 60 dias de operacionalização do programa, então o dinheiro não vai estar disponível de imediato, é que os empresários e as pessoas recorram ao gerente para já se instruir e começar o processo. Isso é muito importante. Agora, secretária, a senhora acabou de citar o PRONAMP, né, que está aguardando aprovação no Congresso Nacional. Quais são as principais mudanças nas regras do programa? Acho que a principal mudança, tanto no PRONAMP quanto na MP do Crédito, é que a gente passou a contemplar os MEIs. Os MEIs são os micro e pequenos, os microempreendedores individuais. Então, aquela empresa de uma pessoa, duas no máximo. Então, hoje estamos falando de um universo entre MEIs e micro de mais de 12 milhões de pequenos empresários que são o motor do Brasil. A gente brinca que são os heróis nacionais, né? Então, a gente tem tido essa política de crédito enfocada nos empreendedores, nos pequenos empreendedores. Eles são muito relevantes para gerar emprego. E aí eu acho que a grande novidade é que os programas anteriores, eles não eram abertos para os MEIs, só para micro e pequena empresa, e agora a gente abriu para MEI. Então, estamos falando de recursos que vão ter 6 a 12 meses de carência, tanto um quanto o outro, são partes complementares, tá? Isso são peças de um mesmo programa. O PRONAMP para empresas até 4 milhões e 800 de faturamento, a MP do crédito para empresas até as médias de 300 milhões de faturamento, sendo que restringe para as médias 30% do programa. A gente quer focar no pequenininho, que é quem precisa de acesso, que a gente quer dar fôlego na retomada. Então, estamos falando de condições que eles normalmente não têm acesso, que são taxas mais baixas do que as praticadas, 6 a 12 meses de carência e prazo até 5 anos para pagamento. Certo. Secretária, também foi reeditado aí o programa de estímulo ao crédito, né, que estimula aí o empréstimo bancário para essas empresas, né? Qual a estimativa de retorno desses programas? Isso tem um efeito multiplicador muito grande, porque um microempresário, você dá fôlego, ele expande o negócio. Quando ele expande o negócio, ele compra a matéria-prima, ele contrata mais gente. Quando contrata mais gente, tem mais renda na família, consome-se mais e você vai gerando um ciclo muito virtuoso. Então, a gente vem aí em esforços, com a orientação do ministro Paulo Guedes, em vários esforços para dar pulso na retomada da atividade econômica. Já estamos em níveis acima da pandemia, então o Brasil voltou, o governo gastou 700 bilhões de reais durante a pandemia para auxiliar governadores e prefeitos, para auxiliar as empresas, para criar o Auxílio Brasil. E essa é parte desse conjunto de medidas que fez com que o Brasil voltasse. A atividade está voltando forte e isso dá um pulso de renda e emprego muito grande. As micro e pequenas empresas têm uma relevância, hoje representam 99% das empresas. Em termos de PIB, estamos falando de quase 40% do PIB. Agora, secretário, o governo vem trabalhando também pela participação feminina no mundo dos negócios, né? E lançou a Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino Brasil para Elas. Quais são as principais medidas previstas para essas mulheres empreendedoras? Quando a gente estava desenhando essa política de crédito empreendedor, e aí você já vê condições, na época da pandemia, criamos programas emergenciais de crédito que atenderam mais de 1 milhão de empresas de todos os perfis, porque a gente tinha questão de isolamento, parou tudo, mas as condições foram normalizadas em mercado de capitais, nos bancos, para as empresas grandes. A gente entende que a gente precisa apoiar esse micro e pequeno empreendedor. E quando a gente estava desenhando isso, as mulheres sofreram muito na pandemia, né? Todos nós sofremos, mas teve a pandemia da saúde, teve um choque econômico e eu brinco que teve a pandemia das mulheres, porque tiveram que lidar com múltiplas jornadas em casa, educar os filhos em casa. Só teve o retorno às aulas no serviço público agora, no início do ano, e muitas mulheres perderam o emprego por causa de que tiveram que cuidar dos filhos e não tinham condição de trabalhar, e passaram a tentar empreender. Então, o Brasil para Elas é um programa enfocado nessa mulher empreendedora. A gente quer, hoje estamos falando de quase 20 milhões de famílias assistidas pelo Auxílio Brasil, e a gente quer prover essa assistência sim, mas a gente quer dar ferramentas para que as mulheres sonhem e construam um acesso para realizar os sonhos da sua família e tenham renda própria. Então, o programa ele é uma estratégia nacional
que vai buscar desenvolver iniciativa de política pública para que a gente dê capacitação, crédito, microcrédito, através do BNB, através da Caixa, através do Banco do Brasil. Esses bancos lançaram um banco dedicado para mulheres, o Caixa para Elas, o BB para Elas. Então, a gente quer oferecer, através dessa estratégia nacional, crédito, apoio, capacitação e tecnologia para que a mulher empreenda e realize seus sonhos. Agora, secretária, nesse caminho foi instalado o Comitê de Empreendedorismo Feminino. Qual que é o papel desse comitê e quem é que faz parte dele? Quando a gente fala de mulher empreendedora, o que é a mulher empreendedora? É aquela que cuida do filho, cuida da casa, trabalha fora, desenvolve um negócio em casa. Então, a gente tem, quando você fala de abrir empresa no Brasil, de empreender, de abrir uma padaria, abrir uma borracharia, abrir um negócio, tem muitos obstáculos, né? Licenças que a gente vem trabalhando incansavelmente no governo, através da Lei da Liberdade Econômica. Antes demorava até 45 dias para abrir uma empresa, hoje você abre uma micro, pequena empresa em um dia, removendo licenças, removendo exigências. Então, a gente quer trazer mais facilidade para as mulheres, mais ainda na corrida de obstáculos. Eu brinco que as mulheres largam 5 metros atrás do que os homens. Então, a gente está tendo a sensibilidade de cuidar dessas mulheres, facilitar que elas abram os negócios. E aí, como é que a gente montou isso? Hoje existem muitas redes de apoio de mulheres empreendedoras Brasil afora, né? Mulheres de Negócio, Rede Mulher Empreendedora, Aliança Empreendedora. Então, essa rede de suporte é muito importante na emancipação e na independência financeira da mulher. Estamos falando que o Brasil ainda é um país onde 1 em cada 4 mulheres é vítima de violência doméstica. Então, a hora que você cuida da independência financeira dela, você reduz a violência, porque muitas vezes ela é vítima de violência porque não tem condição de subsistência para si e para os filhos para sair de casa. Então, a gente quer impulsionar, e através do comitê, hoje conta com a participação de vários ministérios do governo, e aí a gente consolidou as estratégias do governo federal para mulheres nesse comitê e convidamos agentes que podem impulsionar muito essa transformação. Um deles é o SEBRAE, que vai ser o nosso braço de capacitação, a Caixa representando o conjunto de bancos para oferecer crédito e acesso, lançou um banco dedicado a mulheres, e CNI, Banco Mundial, BNDES e mais representantes da sociedade civil, algumas dessas entidades civis sem fins lucrativos que trabalham nesse tema da independência da mulher, do fortalecimento da mulher, e a mulher tem um impacto muito grande na economia, para que juntos, dentro do comitê, a gente desenhe novas políticas públicas para que a gente acelere essa transformação. Agora, secretária, para a gente encerrar, a quem as mulheres podem procurar, né, para ter toda essa orientação? Elas recebem orientação, capacitação, tem um portal, como é que elas fazem para ir atrás desse apoio? Sim, através da plataforma .gov.br, onde tem diversos serviços, .gov.br/Brasil para Elas. A gente fez uma trilha e uma jornada da mulher empreendedora, ensina como abrir a empresa, ensina a procurar o programa do SEBRAE, tem os produtos de crédito dos bancos, tem um pouco de apoio. Então, hoje a principal ferramenta é o SEBRAE. Em breve, a gente vai estar organizando, em parceria com o SEBRAE e com os bancos, uma caravana pelo Brasil, para que a gente esteja fazendo um trabalho mais próximo de acesso e de oferta desses produtos para que as mulheres realizem seus sonhos. Bom, nós conversamos com Daniela Marques Consentino, secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. Secretário, muito obrigado pela entrevista. Obrigada a vocês, foi um prazer. Boa noite. Melhorar a qualidade